Último treino antes do jogo contra o Vasco da Gama, clássico dos milhões. Embora a torcida do Vasco não tenha comprado muitos ingressos para o setor exclusivo da torcida vascaína, mas a torcida rubro-negra fez sua parte, inclusive o setor norte esgotado desde terça-feira, quarta-feira, não me lembro agora, não me recordo, mas expectativa de casa cheia, quase 70 mil ingressos disponíveis para esse clássico jogo, domingo, 4 horas da tarde, é o suprassumo do futebol. Domingo, 4 horas da tarde, clássico Maracanã. Eu estarei lá. E vocês estarão lá? Pois é, vou contar para vocês aqui como é que o Vasco treinou nesse sábado, qual é o provável time do Vasco para pegar o Flamengo. Vou contar para vocês também que tem uma outra possibilidade na cabeça do técnico Leonardo Jardim para montar o elenco. Não é só Saúl, De La Cruz e Luiz Araújo. Tem um outro nome que pode ser escalado na vaga de Arrascaeta e também Paquetá, esses dois lesionados. E o Carrascal não é uma opção porque ele está suspenso. E a gente vai trazer no vídeo de agora também isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, galera, dá a moral de se inscrever no canal, soltar o dedo no like, porque assim a plataforma indica para outras pessoas também, hypar o vídeo, comentar, ativar o sininho, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Vamos lá. Antes, galera, eu estava evitando falar sobre esse assunto, porque a Leila Pereira novamente chamou a atenção aí nas redes sociais, falando de Flamengo. Deu uma entrevista, se eu não me engano, para o podcast do próprio Palmeiras. Eu não ia falar sobre isso, mas 3 pessoas me pararam na rua para comentar esse assunto e falar, pô, por que você não falou no seu canal sobre isso? Tem que defender o Flamengo. Posso ser muito sincero, é isso que a Leila Pereira quer, porque para mim o que ela está fazendo é basicamente o que o Eurico Miranda fazia nos anos 90, nos anos 2000, é se promover em cima do Flamengo, porque a entrevista não fazia o menor sentido de ela comentar o Flamengo. Ah, mas o BAP já falou do Palmeiras. Também não concordo. Eu acho que dirigente não tem que ficar mandando letrinha indireta para outro dirigente ou para outro clube. Eu gostava de quando o jogador fazia isso. Eu cresci nos anos 90 vendo o Romário fazendo isso, vendo Edmundo, Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, entre outros, Paulo Nunes, Edilson, vi vários, Vampeta, enfim, vi vários. Eu gostava quando o jogador fazia isso. Agora, dirigente ficar mandando letrinha para outro dirigente de outro clube, coisa chata, coisa infantil, gente. Eu não queria falar sobre isso, porque é isso que a Leila quer, que vire repercussão nas redes sociais, na torcida do Flamengo. Quer ganhar visibilidade em cima do Flamengo, é a minha opinião. Eu não queria falar sobre isso, mas já que me questionaram tanto, eu explico. Então, o máximo que eu puder evitar falar sobre essa troca de farpa entre dirigentes, eu vou evitar. Eu acho chato, acho infantil. Eu gosto de falar de futebol, e por falar em futebol, nós apuramos aqui o provável time do Vasco da Gama para pegar o Flamengo. O Renato Gaúcho vai comandar a equipe, ele não comandou o time do Vasco contra o Olímpia na quinta-feira por ele estar suspenso na Conmebol, mas Flamengo e Vasco ele estará na beira do gramado, e no treino desse sábado ele montou o time da seguinte maneira: Leonardo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano e Piton brigam por essa vaga, porque o Cuiabano tem chance de não jogar por conta de um problema físico. Quem treinou foi o Piton, mas eu não vou descartar o Cuiabano, porque ele pode estar na lista de relacionados. Meio de campo, Barros, Thiago Mendes treinou, Rojas, Adson aberto na ponta direita, Andrés Gomes aberto na ponta esquerda e Spinelli centroavante. Esse é o provável time do Vasco para pegar o Flamengo nesse domingão. Caramba, galera, acabei de receber informação aqui sobre Bruno Henrique. Vai assinar na semana que vem, porque eu perguntei a uma pessoa se já tinha assinado, se ia assinar hoje, e falaram, e acabaram de me passar aqui. Vou ler agora, na íntegra. Não falta mais nada, Vene, deve assinar semana que vem. Já está tudo alinhado, tudo no documento, só resta a assinatura mesmo, e a qualquer momento pode acontecer. Mas acho difícil que seja hoje, segundo a pessoa do Flamengo. Então tá aí, atualização sobre Bruno Henrique em tempo real
Valeu, tamo junto. Não vou falar o nome da pessoa, obviamente. Mas aí, já tá uma atualização. Sobre o time do Vasco, assim, com todo respeito à equipe vascaína, independentemente do número de desfalques do Flamengo, o Flamengo é o favorito para esse jogo, tá? Mas a gente sabe como o clássico é diferente. Por exemplo, no ano passado, o Flamengo teve 2 empates com o Vasco no Campeonato Brasileiro. O que eu considero um absurdo, porque o Vasco está vivendo um péssimo momento, em determinado momento ali que os dois se enfrentaram. Mas a gente sabe que o Flamengo é favorito, até por conta do treinador. Assim, eu não sou de... o Renato Gaúcho não entende nada de futebol. Não, eu respeito a história do Renato, mas acho que ele tem um grande problema, que é a falta de repertório. Totalmente diferente, pelo menos do que eu estou acompanhando o Leonardo Jardim, tá? Então, acho que o Leonardo Jardim, além de ser um treinador melhor, ele tem um elenco muito melhor à sua disposição, embora tenha muitos desfalques. E por falar nisso, ele não tem Arrascaeta, ele não tem Paquetá, ele não tem Carrascal. E aí a gente comentou nos últimos vídeos aí as 3 opções. De La Cruz para fazer essa função, Saul para fazer essa função, ou até mesmo Luiz Araújo. Mas tem uma outra opção. Pelo que me disseram, o Jorginho pode ser escalado nessa função. E aí ele colocaria um outro jogador para fazer a volância, digamos assim, junto com o Everton Araújo, que pode ser o De La Cruz, que pode ser o Saul. Faz sentido também. E seria um Flamengo diferente. Porque não seria um Flamengo dependendo da criação de um meia armador. Na verdade, o Jorginho no lugar do Arrascaeta, o Flamengo seria, digamos assim, mais europeu, sabia? Eu acho que seria mais europeu e menos arte, digamos assim. Porque aí eu acho que o Jorginho ele conseguiria manter a marcação sob pressão, aquela pós-perda, né, que a gente gosta de dizer aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Pedro, ele também seria mais pivôzão. Acho que ele seria muito mais pivô, sairia menos da área. Com a Arrascaeta ele estava saindo mais da área. E aí manteria na ponta direita o Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, como já disse, o Pedro centralizado, os laterais chegando muito ao ataque, apoiando bastante, tanto Varela quanto o Alexandre. Então acho que seria uma escalação, digamos assim, interessante. Olha quantas opções o Flamengo tem para poder montar a equipe, mesmo com muitos desfalques. É o que eu falo, cara, o elenco do Flamengo dá essa possibilidade ao treinador. Então, por isso que eu digo, mesmo com muitos desfalques, o Flamengo continua sendo favorito para esse duelo. Eu venho falando aí, meu palpite vai ser 2-1 Flamengo. Inclusive, se quiser fazer fezinha. Evandro Bispo, meu velho, De La Cruz me parece toda vez que ele entra no lugar do Arrasca e vai para volante, outro vai para a posição do Arrasca. Olha, não deveria ser assim. Nesse caso específico, em que não tem o Arrascaeta, eu acho que o De La Cruz deveria ser ele que fosse para a posição do Arrascaeta. Inclusive porque ele está acostumado a isso. Ele joga assim na seleção uruguaia, jogou assim na seleção uruguaia. Durante muito tempo, o De La Cruz e o Arrascaeta disputavam posição. Então, eu acho que se ele entrar, ele tem que entrar na posição do Arrascaeta mesmo. Jorge Lasperg, salve Renato, suas histórias ontem com Rintintinho e Zeus nos emocionou muito. Perdemos nosso salsicha, Major, Márcia e Jorge, Major, há pouco mais de um ano. É muito triste, né, cara? É muito triste. Uma das coisas que me ajuda a superar a morte dos cachorros, né? Já perdi muitos cachorros. Todos eles estão enterrados aqui nas colinas de Ponderosa, né? Todos, né? Cachorro não sai daqui para ser enterrado em lugar nenhum. Eu abro as covinhas dele, enterro eles aqui. Até mesmo a Juju, que teve que ser cremada, né? Porque a Juju era gigantesca, ela morreu na bicharada. Trazer o corpo da Juju para cá ia ser uma África, né? Como o caso do Zeus, eu produzi o Zeus, entendeu? Para superar a dor da perda do Rintintim. Isso sempre ajuda. Claro que um não fica no lugar do outro. Eu vou sempre me lembrar do Rintintim com enorme carinho e saudade. Mas ter o Zeus ajuda bastante. E ter outros aqui, né? Eu estou para perder mais um agora. Estou para perder o Bentinho. O Bentinho é filho da segunda ninhada do Rintintim, é filho da Jádia, a cadelinha, a minha veterana, que está aqui, já vai fazer 12 anos esse ano. Ela teve uma ninhada com o Rintintim. E dessa ninhada dele com o Rintintim, tem 3 filhos deles ainda aqui. Ballerina, Beyoncé e Bentinho.
Ballerina e Beyoncé, esses três vão fazer 10 anos no final do ano. Ballerina e Beyoncé estão bem, mas o Bentinho é uma história muito difícil, porque o Bentinho morreu quando nasceu. O Bentinho nasceu menorzinho que todos os outros, eram 8 filhotes, 6 fêmeas e 2 machos. O Bentinho era um dos 2 machos, mas ele nasceu todo tronchinho e morreu. Nasceu, inclusive, com o rabo quebrado. Tá? A veterinária que fez a cesariana da Jade, como eram muitos filhotes, a gente ficou com medo de deixar ela parir pela primeira vez tantos filhotes, a gente fez uma cesárea nela. E aí ela trouxe a Jade depois com os filhotinhos todos numa cesta. Né? E ela me apontou para ele, que era o menorzinho disparado, e disse, olha, essezinho aqui morreu. Eu consegui reanimar, mas você não se anima muito, não, porque ele não vai muito longe. E, de fato, se a gente não tivesse tomado um cuidado gigantesco com ele, na natureza, ele teria morrido. Porque, como ele era pequenininho, quando os 8 iam mamar, sempre empurravam ele para fora. Ele sempre perdia a teta que ele queria mamar. Então, teria morrido de fome. Mas aí, o que nós fazíamos? Nós tirávamos ele, alimentamos ele com conta-gota, com leite, com tudo. Depois tirávamos as outras filhotas, botávamos só a mãe, a Jade, com ele, e ele mamava da Jade também. Nós fomos quase que trazendo ele no colo, entendeu? Até que ele virou um cachorrinho, quando os filhotinhos ficaram maiorzinhos, tudo, ele virou um cachorrinho. Era o menor de todos, era o mais feinho, tinha o rabo quebrado, entendeu? Mas foi crescendo, foi ficando mais bonito, mais forte. O pelo do rabo escondeu a quebra. Hoje em dia você vê o rabo dele, é lindo. E ele tinha displasia também, ele era molenguinho das patas traseiras. Mas isso também nós cuidamos dele, muita condroitina, muita coisa. Ele conseguiu ter uma vida até agora, 9 anos e meio. Legal. Era bambinho nas pernas, mas andava. Não. Engraçado, porque como ele ficou bambinho das pernas, ele desenvolveu brutalmente daqui para cima. Então, ele tem um peito largo e patas dianteiras muito fortes. E ele corria feito um coelho, né? Pá, pá, e as patinhas de trás só empurravam um pouquinho assim. Só que agora as patas de trás estão entrando em falência. E ele não está mais... Ele ainda fica em pé, ainda anda, mas com muita dificuldade. Muita dificuldade. E está começando a não querer comer. Aí suspendi a ração, estou dando carne moída para ele, que ele aí come porque ele gosta. Enfim, estamos lutando para tentar dar qualidade de vida para ele enquanto ele resistir. Mas ele não vai muito longe, infelizmente, já percebi que não. Ai, 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 cachorros, cachorros. Tem uma frase bonita que falaram uma vez, que dizem assim, toda vez que eu perco um cachorro, um pedaço do meu coração se vai. Mas toda vez que eu trago outro cachorro, um pedaço do coração dele ocupa o espaço vazio no meu. E a conclusão da frase, que cabe para mim perfeitamente, é a seguinte: eu hoje em dia tenho um coração muito mais de cachorro do que gente. Porque todos que se foram e todos que chegaram, eu tenho hoje muito mais um coração de cachorro do que de gente. Achei isso tão bonito e se aplica para mim demais. Sérgio Monteiro, salve RP, meu leão maior do norte apagou o fogo hoje na casa deles e domingo vai comer o porco no Mangueirão. Abraços, Iberê. Pô, se vocês comerem o porco no Mangueirão, aí eu vou ficar feliz. Aí eu te dou uma garrafa, Sérgio. Se o Remo derrotar o Palmeiras, domingo que vem, você ganha uma garrafa da Golcase de cortesia do canal RMP. Vamos lá, então, gente. Jucimar Santos. Hoje eu vou botar os óculos, porque hoje meus olhos não estão tão de águia como deveriam ser. Dei o like e fico indignado, não sei você e demais amigos. O hino do Brasil é ignorado por todas as torcidas, mas a do Varmeira deturpa a letra. Acham bem? A do Palmeiras inventou essa história de, em vez de cantar o hino, ficar cantando Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Like 01. Boa, João Marco. Valeu. O Renato da Silva diz assim: espero que o Pedro amanhã jogue para a equipe.
e não para o treinador da seleção que deve estar no Maracanã. Eu também espero. Eu só acho que a gente não pode deixar de lembrar que ele é artilheiro. Aquele lance, por exemplo, que muita gente criticou o Pedro, eu não critiquei, não critico, em que ele recebe uma bola na entrada da área e o Plata está livre do lado direito, fora da área. O Plata teria que entrar na área, avançar com a bola. Muita gente disse, ele deveria ter tocado para o Plata. Eu aceitaria essa observação se fosse o Luiz Araújo, se fosse o Arrascaeta, se fosse um jogador que faz gol. Tocar para o Plata, não, aí eu prefiro sempre que o Pedro chute, sempre. Luiz Silva, ontem você leu meu comentário sugerindo o Jorginho como substituto do Arrascaeta. Hoje o Vene Casagrande disse que o Flamengo estuda a possibilidade de Jorginho substituir Arrascaeta. Eu acho que vai ser um erro se fizer isso. Porque o Jorginho é importantíssimo ali atrás. O Jorginho não é só pelo jogo. Eu acho até que o Jorginho está jogando menos do que ele pode, desde que ele voltou lá do problema da panturrilha. Mas o Jorginho é um cara que orienta o time do Flamengo. O Jorginho é aquele cara que chega para o Everton Araújo e diz assim, cai ali, chega para o lateral esquerdo, o Alexandre, que seja, pode ir que eu cubro. Ele é um organizador de equipe. O Jorginho, fatalmente, se quiser, pode virar um grande técnico. Quando você empurra o Jorginho lá para frente, ele já não vai ter condição de fazer isso. Você poderia, teoricamente, o que o Vene deve estar querendo dizer, eu não vi o que o Vene falou, é que o De La Cruz vai entrar de segundo volante e o Jorginho vai para... Eu prefiro o contrário. Eu prefiro o Jorginho ainda de segundo volante na posição. O Jorginho, na carreira, foi primeiro volante, gente. Primeiro volante. Ele no Flamengo, do lado do Everton, ele já está jogando um pouco mais avançado do que costuma. Empurrar ele para o lugar do Arrascaeta, eu não faria. André Entregas Pereira, tem como nos apresentar seus vira-latas? Olha, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou fazer um portfólio dos cachorrinhos, e até dos que já morreram, para apresentar a vocês todos os cachorros de Ponderosa. Vou fazer um post no Facebook, e aí, numa próxima live, eu puxo esse post e vou mostrando um a um os cachorros de Ponderosa. Legal? Trazer aqui não dá. Trazer aqui é inviável. E o Andrés Pereira, o Entregas Pereira, o passe do gol do Flaco Lopes foi dele, né? Foi dele. Assisti um podcast com a nossa gigante Helena, ela dizendo que não quer ser oposta ao Central. Faz questão de ser ponteira passadora. Acho que isso faz ela perder espaço. Eu também acho, e acho que ela está fazendo uma escolha errada. Ela, como oposta ou como central, eu acho que ela poderia ter mais destaque na carreira. A Helena, embora tenha melhorado, mas ela não é uma grande passadora. Ela melhorou muito nos últimos tempos. Antigamente, ela só dava aresta. Agora, ela já está conseguindo botar a bola para cima. Mas com aquela altura que ela tem, ela seria perfeita para central ou para oposta. Mas não sei por que diabos ela cismou que quer ser ponteira passadora. Eu acho que isso limita um pouco a questão dela. O Paulo Campos diz aqui, o meu time para amanhã, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Everton Araújo. Everton Araújo? Cadê o lateral? Você esqueceu? Ou você está botando... Gente, você está jogando só com um lateral? Everton Araújo, Jorginho, Plata, Bruno Henrique, Pedro Lino. Está faltando um lateral esquerdo aí, Paulo. Está faltando um lateral esquerdo. Agora você botou o Alessandro na esquerda. Ok, mas aí você vai ter que tirar alguém na frente, né? Você... Meio campo é Everton Araújo, Jorginho e Plata, Bruno Henrique, Pedro e Lino. Não gosto não, Paulo. Acho que fica muito bagunçado. Alexandre Pelbal, boa noite, RMP. Que venham os 3 pontos amanhã. Abraços para você, cachorrada. Chama o Zeus. Zeus já esteve aqui, já saiu. Zeus! Alexandre Pelbal, Flamengo campeão invicto da Libertadores e campeão mundial. Vale quantas garrafas? Essa é a minha aposta.
Se for campeão invicto da Libertadores e campeão mundial, você ganha, você pede uma garrafa e um copo, tá legal? Pessoal aqui falando quando o Santos fez 1-0. O Marcos Aurélio diz que a melhor opção é o Saul, que é agudo. E quando eu cobri a Fórmula 1, teve algum contato com o George Harrison. Reginaldo disse que ele era muito simples. Não, não. Na temporada de 87, que eu fiz todas as corridas, o George Harrison não apareceu. Paulo Pires diz boa noite, Renato e Zeus. O Paulo Pires disse que esse time do Palmeiras é uma enganação, vive das gritarias e chiliques do Abel e Leiloca. É porque o Gabriel foi incompetente, era para estar 2-0. É verdade. O Gabriel teve a bola para fazer 2-0. O Paulo Pires diz assim, se o Jardim não colocar o De La Cruz amanhã, é invenção, de moda. Ele pode perfeitamente jogar com o meio infiltrado. E as jogadas dele em profundidade ajudariam o Lino, o Plata e o Pedro, com muita fluidez. Concordo. O Newton Lima diz que o 1º de maio é uma tragédia para a Fórmula 1, outro piloto que se vai ontem. Abraço. Morreu o Alex Zanardi, né? O Alex Zanardi não teve uma trajetória importante na Fórmula 1. Ele teve uma trajetória importantíssima na Fórmula Indy. E depois, uma coisa inacreditável, né? Ele teve um acidente feíssimo, perdeu as pernas. Acho que foi numa corrida daquelas de turismo, né? Gol do Atlético Mineiro. Mas ele aí se tornou um atleta olímpico, rapaz. Ele é um atleta paralímpico, né? Ele é medalhista de ouro paralímpico, naquelas coisas de cadeira, para quem não tem perna. Sensacional. Mas ele morreu de morte natural, né? Não foi um acidente no 1º de maio, como foi o Ayrton. O que você acha dos meias Josué do Curitiba e Rafael Cruz? Cara, eu não vi o Curitiba jogar o suficiente para falar desses jogadores. Newton Lima diz que, enquanto escreve, o time de verde está empatando com o Valente Santos, que me parece jogar anos-luz melhor sem aquela mala do Neymar. De fato, porque o que acontece é o seguinte, cara. Quando o Neymar está em campo, todo mundo procura o Neymar. A bola sempre acaba passando pelo Neymar. E o Neymar consegue um passe bom aqui, outro ali, perde 300 bolas. Sem o Neymar, o time joga como time mesmo. E eu acho que joga melhor.